Flamengo tá muito perto de acabar com novela e finalizar um negócio que já estava se arrastando. O jogador, inclusive, deve se apresentar nessa semana e eu vou trazer aqui os detalhes no vídeo de hoje. Tem o Cruzeiro vindo atrás de Pedro, surgindo uma possibilidade até de uma troca por Caio Jorge. A gente vai trazer de onde surgiu isso tudo e quais são as possibilidades do negócio acontecer. E que história é essa desse jogador russo vindo para o Flamengo? Que surgiu aí essa informação, a gente vai trazer aqui todos os detalhes e a apuração dessa notícia. Tem o Vini Júnior negando renovação lá no Real Madrid e os espanhóis ficando com medo do Flamengo levar ele também. Tem a torcida do Fluminense e a arco-íris de forma geral se borrando de medo do Flamengo no Carioca e criando teoria da conspiração por conta da classificação do Flamengo. A gente vai desenvolver esse assunto hoje também. E tem o Andreas Pereira se envolvendo em confusão lá em São Paulo no clássico contra o Corinthians. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agenda, Flamengo já enfrenta nessa terça-feira o Vitória no Brasileirão. Isso mesmo, intervalo pequeno ali entre um jogo e outro. E já tem jogo amanhã, no dia 10 de fevereiro. A Ferge definiu já a data do clássico das quartas de final do Carioca. O jogo já vai ser no domingo de Carnaval, dia 15/2. Ainda não tem o horário definido. A tendência é que seja no Newton Santos, no Engenhão, o jogo entre Flamengo e Botafogo. Como a gente já trouxe, é jogo único e o Botafogo tem a vantagem do empate por ter se classificado em primeiro no grupo. Então, Flamengo e Botafogo nesse domingo. Os outros jogos das quartas de final também não tem ainda horário definidos, os horários definidos. E aí os outros três jogos são Fluminense e Bangu, Vasco e Volta Redonda, Madureira e Boa Vista. São essas aí as partidas das quartas de final. E o Botafogo acabou se dando mal, né? Porque passou em primeiro, fez a segunda melhor campanha do Carioca, mas acabou pegando o Flamengo, porque o Flamengo sim foi muito mal. Ficou abaixo do esperado. E aí, vamos mudar de assunto, porque tem uma notícia muito boa, ainda falando sobre Campeonato Carioca. O jogador do Sampaio Corrêa, que teve a convulsão, se pronunciou, fez um vídeo tranquilizando, dizendo que tá bem. O vídeo ainda da cama do hospital, né? Ele ficou em observação por pelo menos 24 horas, mas falou que tá tudo certo, tudo bem, tá só fazendo os exames ali para voltar para casa. Muito boa a notícia, né? E agora vamos falar só um trechinho aqui do que aconteceu ontem no jogo entre Palmeiras e Corinthians. O que tem a ver com o Flamengo? Você vai entender. Em que 1-0 Palmeiras o jogo, mas durante o jogo teve um pênalti perdido pelo Memphis, que ele escorregou, perdeu o pé de apoio na hora de bater na bola, e aí foram flagrar que antes do pênalti o Andreas Pereira estava dando aquela destruída na marca da cal, deixando ali aqueles buracos em volta para ficar ali direto na terra e com a grama solta. Isso faz com que o jogador escorregue mais facilmente na hora de botar o pé de apoio para bater, e foi exatamente o que aconteceu na hora da batida do Memphis. E aí, a gente lembra que até na época do Felipe Luiz é que começou muito isso, que qualquer jogador que sofria pênalti no Flamengo já ia aquele outro fazer ali a segurança da marca da cal, ficava com a bola na mão, por ali,
e isso servia até às vezes para enganar o adversário, porque ia tentar fazer pressão naquele jogador, mas na verdade não seria ele que ia bater o pênalti. Mas isso era muito mais até para proteger, para evitar que alguém ficasse destruindo ali, danificando a marca do pênalti, porque ficou provado ontem que isso prejudica demais. E aí levantaram uma discussão sobre se isso não era passível de cartão vermelho por se enquadrar naquela regra do atitude antidesportiva. E aí tá uma discussão danada, os corintianos dizendo que o Andrés deveria ser expulso. Fato é que não foi expulso, o pênalti foi batido normalmente para fora e foi 1-0 pro Palmeiras nesse clássico aí. Mas tá uma discussão generalizada sobre esse assunto. Comenta aí a sua opinião. Que é importante ficar alguém ali protegendo, não tem dúvida. Agora, você acha que isso deveria entrar como atitude antidesportiva e o jogador ser punido com cartão, até vermelho? Comenta aí. Lembra quando teve um jogo, um Flamengo com o Cuiabá, que o jogador chutou uma segunda bola em cima da bola do jogo? E aí foi... Eu acho que era Cuiabá, se não for, me corrijam aí. E aí o Flamengo acabou recebendo... o jogador acabou sendo expulso e por conta desse chute na bola real do jogo, digamos assim. Então, fica aí essa discussão para você botar nos comentários aí o que você acha sobre esse assunto. Mas vamos mudar agora para falar... tem um youtuber aí do Fluminense, tricolor, acho que Vilela, viajante tricolor, fazendo uma postagem assim, ele tentando passar, não, eu quero sinceridade, querendo dizer que não tá querendo gerar polêmica, que é idôneo, mas ele claramente tentando criar uma teoria da conspiração de que o Flamengo e a Ferg e a televisão do Campeonato Carioca estariam juntos nessa fase final dessas últimas 2 rodadas para ajudar o Flamengo a se classificar, porque não seria interessante para a televisão não ter o Flamengo nessa parte final do campeonato. E aí com isso a torcida arco-íris, né? Todos os outros torcedores vieram em cima querendo dizer, não, realmente foi manipulado, tem coisa aí. Só que o mais engraçado disso tudo é que eles não conseguem dizer nem exatamente quais são os jogos e em que momentos desses jogos houve algum tipo de manipulação. Porque, se você parar para ver, foram jogos aí lá e cá. Esses jogos agora da última rodada, 2 dos 3 jogos que o Flamengo precisava de algum resultado deram empate. Se não fosse a derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa, o Flamengo não se classificaria. Jogos com bola na trave, assim, coisa que você claramente vê que não está tendo nenhum tipo de manipulação. Mas mesmo assim, do alto do medo tricolor e dos outros times todos com um cagaço gigantesco do Flamengo chegar e enfrentar o seu time, estão começando a levantar essa teoria da conspiração para variar. E além disso tudo, além de não ter nenhum tipo de fato concreto que dê para levantar alguma hipótese, além disso tudo, é o Campeonato Carioca, né? Pior cenário que poderia acontecer para o Flamengo seria ter que jogar aí 2 jogos a mais se fosse para o quadrangular de rebaixamento, que não seria legal, mas também não é nada, não é o fim do mundo. O Flamengo não ia gastar esforço. Eu não acho nem que houve nem mala branca, tá? Mas o Flamengo não ia tentar articular alguma coisa no sentido de dar essa mala branca para outros times jogarem com mais vontade. Eu acho que nem isso aconteceu, muito menos qualquer tipo de atitude ali de manipulação, porque isso aí não acontece, não deve acontecer em momento nenhum, independente da importância. Mas se tratando de Carioca, eu não acho nem que deve ter tido mala branca, tá? Fato é que o Flamengo deu uma sorte gigantesca de se classificar, tudo deu certo e, inclusive, o Flamengo venceu por uma quantidade de gols boa nessa última partida, que nem precisava, porque com a derrota do Nova Iguaçu, o Flamengo passou, inclusive, em pontos e está classificado. E agora a galera que está com medo vai ficar com mais medo ainda, mas não adianta chorar, não adianta o Fluminense querer agora tomar a vaga do Botafogo de chorão, porque já está lá. Flamengo e Botafogo nesse domingo,
podendo aí buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos mudar de assunto agora para falar do mercado da bola. Mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, tem a aba Produtos. Você que está na televisão também tem uma sacolinha de compra lá embaixo que você pode clicar. Você que está no computador tem também a aba de Produtos. Você clicando lá tem uma série de produtos selecionados por mim. Tem camisa do Flamengo de jogo, tem as camisas casuais, tem as camisas alternativas do Flamengo também, que são bem mais baratas. Então, você clicando em qualquer produto desses e adquirindo, você me dá uma moral muito grande, porque vem uma comissão aqui para o canal e me incentiva a continuar trazendo todos os dias, todas as notícias do nosso Mengão, beleza? Você clicando em qualquer um desses produtos, chegando na loja, mesmo que você não queira exatamente esse produto, queira comprar qualquer outra coisa, você também me dá uma moral muito grande, desde que tenha entrado pelo meu link. Então, não perde tempo, tá precisando de alguma coisa ou tá querendo dar um presente para a família, para o filho, para o neto, não deixa de clicar e me dar essa moral. Valeu? Vamos seguindo aqui para falar do mercado da bola agora, porque surgiu uma notícia ontem aí, muito divulgada por todo mundo, sobre uma possível contratação de um meia revelação russo. Isso mesmo, no portal Eurofutbol da Rússia, o meio-campista Matvei Kislyak, do CSKA, entrou na mira do Flamengo para essa janela de transferências. O staff do jogador avalia o Flamengo como um bom lugar para o jovem dar sequência à carreira e, de acordo com o Transfer Market, o jogador é avaliado em 20 milhões de euros. E aí, fui atrás ali de tentar saber do lado do Flamengo se existe alguma coisa, se pode ter algum fundo aí de verdade, mas foi 100% negado, nenhum tipo de contato, nada acontecendo no momento pela contratação desse jogador, que joga de meia, joga de segundo volante também, poderia vir ali como reposição à saída do Alan, que a gente vai falar já já, mas o Flamengo por enquanto nega de forma veemente. Tudo bem que o Flamengo negou também o Ender, o goleiro, e no fim das contas ele foi contratado, né? Mas a princípio não tem nada e o russo não passa a princípio de um boato, mas vamos ver. O Flamengo tudo muda muito rápido e qualquer novidade que eu tenha eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo para falar de uma notícia que saiu lá na Espanha, de que o Vini Júnior está dificultando a renovação com o Real Madrid. E os espanhóis estão seguindo nessa loucura de que o Flamengo está ameaçando o Real Madrid, podendo trazer o Vini Júnior nesse ciclo agora de renovação. Eu particularmente acho um absurdo, acho que não faz sentido nenhum cogitarem isso agora. Acho que o Vini Júnior ainda vai ter mais uma transferência por lá, pelo menos, e aí só depois, mais pro fim da carreira, é que ele tem condições ali de voltar ao Brasil, por conta do financeiro. Se o Flamengo tivesse muito mais grana, ele viria. Mas ele tem condição ainda, ele tá ali no top 10 do futebol mundial, sempre figurando ali naquela fase final do Bola de Ouro. Então, ele é um jogador que tem muito mercado por lá ainda. Ele pediu uma grana alta para renovar, por isso é que dizem que ele está dificultando. O salário dele hoje é na casa dos 17 milhões de euros por ano, que é uma grana altíssima. E o Real Madrid acenou ali com uma possibilidade de renovar por 20 milhões de euros por ano. Só que o Vini Júnior está pedindo 30 milhões de euros por ano, que é uma diferença grande. Agora, isso tudo é porque o Vini Júnior, além de ter uns casos muito tristes por lá, que envolvem racismo, de preconceito com ele, ele deve ter propostas altíssimas de outros times. Então, ele joga lá em cima o valor, porque se o Real Madrid aceitar pagar, ele renova, fica por lá, mas ele com certeza tem propostas nesse patamar de outros times. E por isso é que ele está tentando ganhar um valor nesse nível aí. Vamos ver o que vai dar. E aí o jornal Marca falando sobre o José Boto dando aquela declaração do Vini Júnior, que o Flamengo tem muita grana. Mas, sinceramente, não se animem com isso para agora. O Vini Júnior não vem para o Brasil nesse momento. O Paquetá, ele é um jogador muito grande na Europa, mas ele estava numa fase de não ter tanto holofote por lá, porque ele ficou muito tempo nessa questão da investigação.
Ele mesmo abriu mão de muita grana. Se ele quisesse ficar por lá, ele com certeza ficaria ganhando muito mais, mas optou por voltar para casa dele e vir para o Flamengo. E o Vini Júnior ainda tem um pouquinho mais de lenha para gastar lá. O Paquetá também teria, mas o Paquetá estava nessa situação aí, precisando de um conforto psicológico e veio para o Brasil. O Vini em breve vem também, mas eu acredito que não seja agora. Vamos mudar de novo de assunto para falar do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Tem o meu canal Lucão Joga, que você pode ver todos os detalhes nos vídeos para saber como é que é. É um FIFA modificado com Brasileirão, Série A, B, C, D, todos os estádios do Brasil perfeitos. Tem também os uniformes atualizados, as faces. É sensacional, tá vindo uma novidade aí sensacional dos gritos de torcida também, a musiquinha quando sai o gol também, o hino tocando, tá muito legal. Eles mexem em tudo no jogo e é sensacional. Você joga Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, joga tudo e o jogo é muito legal. Aqui na descrição tem o link para você saber as configurações que você precisa para o computador, e eu adianto que não precisa ter um computador muito bom não, computador mediano, pode ser até velhinho, roda o jogo tranquilamente, e você adquirindo já vem tudo, já vem o FIFA, a modificação, você instala tudo certinho, já vem o vídeo também para você instalar tudo direitinho, e aí é só jogar, não perde tempo que você não vai se arrepender, beleza? Vamos seguindo aqui para falar de Alan. Vene Casagrande trouxe a notícia de que Alan viaja em breve para se apresentar ao Corinthians. Como informado por ele, o Flamengo encaminhou o empréstimo do jogador ao Corinthians. Dorival Júnior foi crucial para o time paulista conseguir a contratação. Conversou algumas vezes com o atleta para falar sobre o projeto e o Alan aceitou, o Flamengo aceitou também, e aí já começa a troca de documentação, faltando somente a assinatura, os últimos detalhes. E aí um detalhe importante é que ele deve ir sem opção de compra, tá? É uma operação que muita gente torce o nariz, olha, o Flamengo vai emprestar o cara a princípio de graça, que não foi divulgado ainda nem que vai ter pagamento, nem que não vai. Mas vamos supor que seja um empréstimo gratuito, porque o Corinthians não está com dinheiro para nada. Se não tiver aquela porcentagem de direito do Corinthians receber, caso o Flamengo venda o jogador nesse período, não tendo opção de compra, acho que faz até sentido para o Flamengo emprestar, porque ele se livra desse valor de salário durante esse período. Então, acho que faz até sentido. Seria a transação ideal? Não. O ideal seria o Flamengo vender ou emprestar em troca de uma compensação financeira, ou talvez uma obrigação de compra, mas fato é que o Flamengo está emprestando o Alan em moldes aí que, se não tiver uma opção de compra, pelo menos ele vai ter um holofote, vai ter um lugar para jogar mais, porque no Flamengo a briga é muito grande e ele não tem vaga nem para jogar de vez em quando no meio-campo do Flamengo. Então, falta só assinar, a tendência é que ele já seja anunciado e apresentado durante a semana. E agora, para a gente fechar, tem a notícia que saiu lá no perfil do Antenados, na jogada do David Sharp, também em parceria lá com o Paparazzo Rubro Negro, trazendo que o Tite pediu o Pedro e o Cruzeiro deve vir atrás do Pedro para fazer uma proposta. E a gente fica aí tentando apurar mais detalhes, e tem muita gente falando que naquela época que o Boto falou do Pedro, de vender e tudo mais, não era simplesmente da cabeça do Boto. É porque, de fato, as características do Pedro não são as que mais agradam o Felipe Luiz. E aí, juntando todas as peças, o pessoal todo está falando que o Flamengo muito provavelmente deve propor a troca de Pedro por Caio Jorge. A gente fica acompanhando. Eu acho o Pedro muito mais jogador que o Caio Jorge, eu não faria de forma nenhuma essa troca. E ainda tem gente indo além. O próprio Paparazzo Rubro Negro não trouxe como informação, mas trouxe como uma possibilidade, uma discussão que eu estendo aqui a vocês também, que é o seguinte: se o Flamengo trocasse no 0-0 Caio Jorge pelo Pedro e já tivesse um acerto com Marcos Leonardo, naqueles moldes que a gente trouxe de 1 milhão de euros como valor pelo empréstimo, e acertando uma opção de compra ali
com outro valor a definir, que o Flamengo pudesse comprar o jogador até o fim do período de empréstimo. Aí ele teria 2 jogadores, não teria gasto praticamente nada, porque o Pedro iria no 0-0 pelo Caio Jorge e o Marcos Leonardo viria a custo quase zero, 1 milhão de euros pelo empréstimo. E aí o Flamengo teria pelo menos um ano e meio para juntar o dinheiro e exercer a opção de compra, caso o Marcos Leonardo performasse bem. Ainda teria esse test drive aí para ver se ele ia jogar bem. Então, o Flamengo teria 2 atacantes. Se o Felipe Luiz considera que o Marcos Leonardo é mais parecido com o Pedro, ele chegaria ali para fechar essa dupla de ataque com o Caio Jorge e eventualmente jogar um ou outro também. E aí eu quero saber de vocês, você acha que faz sentido se o Flamengo fizesse algo desse tipo? Faria sentido o Flamengo trocar no 0-0 o Pedro pelo Caio Jorge? Isso aí, se a gente ligar os pontos do Felipe Luiz preferindo características do Caio Jorge, por outro lado, informação de que o Caio Jorge já não está 100% satisfeito lá no Cruzeiro, meio incomodado, fez 2 gols ontem, mas está incomodado, por conta principalmente do Tite. Pedro tem características que agradam mais o Tite. Então, se isso de fato se desenvolver e virar proposta, você optaria por fazer a troca ou não? E se a gente fosse além e tivesse essa possibilidade do Marcos Leonardo? O que você acha dessa transação? O Flamengo estaria fazendo um bom movimento ou não? Deixa nos comentários pra gente desenvolver esse assunto durante o dia. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!